E nós já estamos de volta com o cotidiano para todo o país. Participe, tá? Pelo comunicação@regnsgt.com.br ou ligue para o 0 operadora 21 2589 5740. Já pensou em fazer sua marca, sua empresa, seu produto, seu serviço brilhar na televisão? Tenha certeza que a NGT vai ser a sua parceira nesse momento de sucesso. Bom, eu recebo agora nos estúdios, claro, o nutricionista que já faz parte do nosso cotidiano, Gustavo Sicri. Tudo bem, Gustavo? Rafa, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. O Gustavo, como todo mundo sabe, ele vem aqui para auxiliar a nós aqui do estúdio e também você telespectador quando o assunto é alimentação, vida saudável, exercício físico. E como eu tinha dito no bloco anterior, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, que são as dietas malucas, as dietas radicais. Será que você está fazendo aí essas dietas e você nem percebe ou então acha que está fazendo direitinho e no final das contas vai sair tudo errado? Bom, o Gustavo está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Gustavo Sicri, dieta. Essa palavra é um pouco temida, né? Temida pessoas... e combatida em alguns meios. Exatamente. É difícil você falar assim, tô de dieta. É verdade. Né? Mas para outras pessoas é ótimo, faz bem e tudo. Gustavo, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. A dieta, eu ouço muitas pessoas falando, tô fazendo dieta disso, tô fazendo dieta daquilo. O que de fato é a dieta? Então, a dieta é um processo, né, que a pessoa se propõe a fazer ou é imposto por um profissional nutricionista. Imposto não, né? Sugerido. Sim. E aí é um procedimento que a pessoa vai passar a seguir, alimentar de uma forma individualizada, né? Isso aí seria o ideal, né? E hoje a gente tem conceitos mais modernos, né? Que a dieta é uma palavra que traz tanta repressão alimentar. Sim. Que se usa, hoje a gente prefere usar mais, tem diversos termos, mas a reeducação alimentar. Porque as pessoas têm medo disso, né? De falar quando você a fala palavra dieta. As pessoas pensam em restrição. Restrição, não vou poder. Não posso. Bom, hoje então o Gustavo está aqui para desvendar o que é mito e o que é verdade. Você participe, porque no próximo bloco o Gustavo vai responder perguntas de você aí de casa. Gustavo, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, dos nossos mitos e das nossas verdades. Para emagrecer, é preciso comer várias vezes ao dia? Por exemplo, eu ouço amigos meus falando, eu como de 2 em 2 horas, eu como de 3 em 3 horas, eu faço 6 refeições por dia. Isso funciona? Como é que é esse mecanismo? Então, Rafa, eu não acredito em extremismos, né, e verdades absolutas. A nutrição é uma ciência, ela tem quase 70 anos no Brasil e muitos anos de estudo fora. Sim. Então, o que a gente leva para o público são informações com estudo de bastante base, de muitos anos. Sim. A questão de comer de 3 em 3 ou 4 em 4, comer sequencial com horários, principalmente para você aumentar o teu metabolismo e não deixar o metabolismo lento. Sim. Ou seja, teoricamente, para o público de casa, de uma forma bem simples, seria o seguinte, o corpo ele vai entender que vai faltar alimento se você permanecer muito tempo sem comer. Então, teoricamente, ele iria armazenar mais. Numa refeição que você ficaria um prazo muito longo sem comer, ele vai entender que vai faltar e vai tentar armazenar. Então é mito? É mito. O quê? É mito. De comer de 3 em 3? De comer de 3 em 3. Não é verdade. É verdade. Isso é positivo. É positivo isso. Mas aí que está o grande lance. Comer de 3 em 3, a quantidade Exatamente, adequada. porque tem até um filme que fala assim, comer de 3 horas, uma lasanha, um hambúrguer não. É uma fruta, é um iogurte, é um suco. Bom, segunda pergunta do mito e verdade de hoje é a seguinte. Beber água ajuda a emagrecer? Ajuda. É verdade? É verdade. Eu achava que fosse... Gente, juro, eu achava que fosse mentira. No primeiro minuto, você pode aumentar o seu peso, porque exatamente, você bebeu água. Você aumenta o seu peso, mas é aquela situação. Quando você bebe muita água, seu estômago não fica com muita água? Não, mas a água é um diurético natural. A água, ela tem vários fatores positivos de funcionamento do teu corpo. Nosso corpo, a gente precisa lembrar que 70% é composto de líquido. Os fatores hoje de desidratação, a gente pega muitas pessoas nos atendimentos, tanto no hospital, ambulatório, consultório, com desidratação, e a gente vê isso nos exames. Entendi. Então, realmente, hoje, uma faixa de beber água aí em torno de 1,5 litro a 3 litros por dia, e a água ajuda efetivamente a emagrecer. Então, você aí de casa, é verdade. Gustavo Sicri, próxima pergunta do Mito e Verdade. Evitar o jantar... Essa é pesada, hein? Vou ficar tenso nessa. Evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a perder peso? Pois é, Rafa, não adianta. Vamos pensar aqui. Se a pessoa fez uma refeição hipercalórica
no café da manhã, uma hipercalórica no almoço, uma Hipercalórica, tarde, você quer dizer muitas calorias, calorias. muita gordura, muito açúcar. De manhã e no almoço. Não, ao longo do dia. Sim. E ficou sem comer no jantar. Não vai fazer diferença Não nenhuma. vai fazer diferença nenhuma. É mito isso. É mito. Porque tem gente que fala assim, eu não vou comer nada. Por quê? Porque quando você come de noite, você engorda. Não, Então é olha mito. só, o que a gente precisa pensar é o seguinte, não é trabalhar as refeições de forma isolada, o jantar, você tem que trabalhar o dia. O dia, entendi, todo. e separa ele Exatamente. de acordo com... Entendi. Entendeu? Esse é o grande lance. Bom, então você aí de casa, não deixe de comer, óbvio, moderadamente. O que você pode fazer, de repente, é fazer uma refeição menor à noite, uma quantidade menor. Agora, vai depender do teu dia todo. Você imagina um trabalhador que passou o dia inteiro, de repente, numa vida corrida, exatamente, e vai chegar em casa... é muito relativo também isso. nessa questão. Bom, Gustavo, a próxima pergunta do Mito e Verdade é a seguinte. Diretora, preste atenção nessa. Dormir mal ajuda a ganhar peso? Pois é, Rafa. Tem vários fatores associados ao metabolismo relacionados ao sono, né? Então, o sono libera diversos hormônios que são importantes no emagrecimento. É verdade? É verdade. O sono é fundamental. Mas precisamos dormir aí pelo menos de 7 a 8 horas por dia. Agora você não me tira uma dúvida. Dormir mal ajuda a ganhar peso. Só que as pessoas que estão com excesso de peso, elas dormem mal? Depende do estilo de vida da pessoa, mas se você for pensar o seguinte, o fato de dormir mal, você pode ficar mal-humorado, ficar indisposto para fazer uma atividade. Então tem diversos fatores, assim, fora os fatores hormonais, que são relacionados à noite, na noite de sono, que são importantes para a perda de peso. Então, assim, dormir é fundamental, é fisiológico, o corpo pede, a nossa saúde pede. Então é importante que a gente durma de 7 a 8 horas por dia. Mas nada impede, Rafa, é o seguinte, por isso que eu não gosto de extremismo. De repente você tem uma pessoa lá que dorme 4, 5 horas por noite. E que está super bem. São casos mais isolados, não é a maior parte da população. Então você, por favor, durma direitinho, tá bom? Não se esqueça não que isso ajuda a emagrecer. Gustavo, essa é uma pergunta de fato curiosa. Ainda bem que meu programa não é na hora do jantar. Comer assistindo a televisão engorda? Pois é, Rafa, o fator de você ficar diante de uma atividade, de um entretenimento, ou algo que tire sua atenção, vai fazer com que você não perceba muito bem questões relativas, por exemplo, à saciedade, a questões da mastigação, a percepção dos alimentos. Você não percebe que está comendo. Que está comendo. Então, você pode comer além do que seria necessário. Hoje é inevitável. Grande parte das pessoas come mexendo no celular, vendo televisão, escutando rádio, conversando com alguém. No computador. Exatamente. Acabou sentar na mesa e conversar. Agora, uma dica pro pessoal é colocar a quantidade certa no prato. Ah, tem isso também. Entendeu? Não é verdade? Exatamente. Boa. Mas eu já peguei muitas crianças comendo fast food, assim, assistindo televisão, brincando, numa sala. E eu acho que aí é que é o grande problema. Principalmente a criança. O adulto ainda vai ter mais essa consciência em relação às quantidades, mas a criança não. Então é verdade. Comer assistindo a TV pode engordar, sim. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Essa é interessante. O comer apenas alimentos light e diet emagrece? Pois é, não é por aí. O alimento diet, houve uma redução de algum dos componentes, uma redução, tá? O diet, ele é isento de algum dos componentes também, exatamente. Mas isso não necessariamente vai fazer o sucesso da sua alimentação e do teu resultado que você está querendo, seja de saúde ou de redução de peso. O que é importante realmente você visar dentro de uma dieta o dia todo, né? 5, 6, 7 refeições, vai depender do que o nutricionista identificar o que é melhor para você. Mas não porque eu consumo só alimentos diet ou light, e é muito comum as pessoas chegarem com esse comentário. Com esse papo. E falar assim, não, eu só como coisa light, eu só como coisa diet, eu não estou conseguindo emagrecer. Inclusive, a gente tem alguns estudos hoje que esses alimentos podem ser até piores do que os alimentos tradicionais. Fique atento você de casa, porque de fato tem muita gente assim, poxa, mas eu só tomo refrigerante light, mas aí come o quê? Come um feijão com mistura farofa com macarrão, um monte de carboidrato. Exatamente. E aí só o refrigerante também não vai fazer efeito. E o refrigerante diet, por exemplo, ele tem diversas substâncias industrializadas que hoje tem alteração
alguns estudos mostram que tem alteração no nível celular. Sim, que eu pode... vi uma matéria que essa semana que o refrigerante mata aproximadamente 180 mil pessoas por ano, é sério isso? Fiquei chocado um pouco com relação a isso. Não pode dizer que é o refrigerante. Não pode dizer, não pode dizer, mas é por uma favor, questão evitar. de saúde. Bom, Gustavo, a última pergunta do bloco do Mito e Verdade é a seguinte. Muitas pessoas fazem isso, tá? Muitas pessoas tomam chá verde ou água fria com limão pela manhã para ajudar na perda de peso. Isso é verdade ou isso é mito? Então, a água gelada... água gelada com limão pela manhã. Então, o que acontece? A água gelada, ela por estar gelada, ela aumenta alguns fatores de termogênese. O que é isso? Você precisa aumentar um pouquinho a tua queima calórica do corpo, Sim. o teu metabolismo para poder fazer com que aquela água seja metabolizada. Sim. Ou seja, você acaba gastando um pouco mais de calorias. Sim. É uma estratégia? Se vai ser benéfico... Quase nula? Exatamente, por aí. Agora, não dá para você se basear num projeto de redução de peso ou melhoria de qualidade de vida só porque está bebendo limão. Bebendo água fria com limão. Exatamente. É meio mito, meio verdade. Sim, exatamente. Vamos botar nesse meio a meio. Bom, o Gustavo respondeu perguntas sobre mito e verdade que muitas pessoas têm aí, você de casa, que tem a galera na internet que participou aqui com a gente, e você pode ver o que é verdade e o que é mito. Só que no próximo bloco é o seguinte, ele vai tirar dúvidas sobre as perguntas que você fez aí na nossa fanpage da NGT Rio. A gente lançou lá na internet perguntas que o Gustavo poderia responder. E no próximo bloco ele vai tirar todas as suas dúvidas. Você não sai daí que a gente volta já já.